Imagine aí na sua prática clínica o maior problema que você tem acabando. Como assim, Raquel? Eu vou te apresentar hoje um vídeo inédito, como você nunca viu nesse canal. Imagina você olhar para o seu paciente e saber exatamente como tudo que ele tem começou. Seja aí uma pessoa com qualquer enfermidade, pânico, paciente que se corta, paciente que perde o cabelo, perde a visão, paciente que vive gripado, que tem aí todo dia, ele chega com alguma debilidade física, mental, emocional e você sabendo a causa. Parece mágica? O nome disso é etiopatogenia na prática clínica. É um vídeo que eu nunca fiz nesse canal e se prepare para o choque desse vídeo. Você vai ver em 3 dedos aqui, onde começa qualquer doença crônica. Raquel, eu já trabalho com acupuntura, com fitoterapia, eu já atendo com auriculoterapia, eu já sou médica. Não, é mais do que isso. Você vai ter uma visão mais ampla. Que eu vou te apresentar, etio é causa, patogenia, mecanismo pelo qual as causas se desenvolvem. Então se prepare, porque você vai ver agora todo o comportamento interno, por que as pessoas enfraquecem, por que outras são extremamente fortes com imunidade alta. Para eu começar esse vídeo, meu nome é Raquel, eu dirijo aqui o Centro de Medicina Chinesa, trabalho com treinamento de profissionais há 30 anos, sendo que o Centro de Medicina Chinesa começou há exatamente 24 anos atrás. Vídeo importantíssimo e para eu começar agora, o evento mais importante de medicina chinesa no mundo online. Começa já, 3 a 9 de junho, para se inscrever é muito simples, link na descrição desse vídeo, ou então, diagnóstico de ouro, tudo juntinho, você vai ser direcionado para a página do evento e lá, nunca mais você vai trabalhar com receitinha pronta, vai ter aí pressa para atender o seu paciente, vai saber como se chega à causa de qualquer doença crônica, tá bom? Não adianta ser bom, você pode ser excelente. Quem antecipa governa. Um mundo que a cada dia está mais doente, você com as suas mãos, com a sua capacidade de fechar a causa, muda totalmente a vida do seu paciente. Então, com você agora, etiopatogenia na prática clínica. Raquel, por que você resolveu fazer esse vídeo inédito? Porque a cada dia eu vejo mais pessoas como você crescendo, transformando a prática, mudando, e você merece excelência. Então eu vou aprofundar mais no conteúdo, porque o seu resultado está a cada dia melhor, tá bom? Com isso, você vai receber aqui conteúdo como nunca visto antes nesse canal, tá bom? Comigo agora, etiopatogenia e a sua prática. Vamos lá, eu vou deixar bem explicado para você com cada conceito aqui, vou dividir a tela. Então, o que eu oriento? Que você anote, vai em comentário, não entendeu, escreva para mim. Porque tempo é vida. Se você está aqui, está trazendo a sua atenção para esse vídeo, é porque você quer tratar de forma diferenciada, tá bom? Então, patogenia. Vamos pensar comigo. Por que alguns pacientes se gripam tanto? Por que alguns pacientes têm uma decepção amorosa, por exemplo? O namorado, o noivo, o marido termina e aquela paciente tem dificuldade para ressignificar, para perdoar, para seguir a vida. Por que algumas pessoas são tão traumatizadas e envolvidas com emoções internas e passadas? Por que outras se gripam tanto, a relação com a natureza? Por que outras se alimentam tão mal, não conseguem tomar um café da manhã forte, não têm sede, não têm apetite? Então, assim, escreva qualquer sintoma, tem uma explicação, de acordo com a medicina chinesa. Qualquer sinal, seja físico, mental ou emocional. Então, vamos tirar o véu do terapeuta agora e você, não importa se você aí na sua prática já trabalha com a medicina chinesa ou, Raquel, nem sei qual é a proposta, qual é a base que a medicina chinesa tem, eu posso usar? Atenção, com certeza esse vídeo é o impacto, porque depois de 4.000 anos com prática clínica e só cresce, algum diferencial ela tem. Vamos ver qual é? Então, atenção plena agora. Em primeiro lugar, vamos saber quem é o seu paciente, né? Qual a característica que esse ser humano tem? De acordo com a MTC, Medicina Tradicional Chinesa, cada estrutura é um órgão de nosso organismo e guarda estreita relação com mudanças ambientais, climáticas, sociais e emocionais. Cada estrutura é o quê, Raquel?
A pele tem a ver com órgão, o cabelo tem a ver com órgão. Olha que interessante, os dentes, as unhas. Então, cada estrutura tem uma relação direta com o órgão, por isso eu coloquei essa figura aí com as linhazinhas, que são os canais que fazem tudo no nosso corpo ter uma ligação direta, tá bom? Para analisarmos o homem, olha que interessante, é fundamental sabermos que o homem é uma entidade biopsicossocial. O que significa isso? O seu paciente sofre interferência do corpo dele, da estrutura, ó, tá vendo aqui? Tireoide, hormônios, isso é biologia, são as células. O ovário, se uma mulher tem um óvulo sadio, se ela consegue engravidar ou não, né? Se ela tem uma ovulação aí com uma quantidade diminuída, se ela está ovulando pouco, se a tua paciente, né, criança, tem uma dentição aí toda atrasada, né? Os ciclos da criança, 7, se ela começou a menarca, que é a primeira menstruação, com 14 anos, seria o correto. Não, Raquel, a minha paciente tem 9 anos de idade e já menstruou. Então, a biologia está alterada. A psique é a forma que ela pensa, a velocidade do cognitivo, com quem ela se relaciona. É uma criança que brinca, que interage? Não, é uma criança introvertida que está sempre lá no fundinho da sala. Então, toda a relação do ser humano com o próprio corpo, o meio e a mente sofre interferência de quê? Está constantemente sob a influência de todos esses fatores e vice-versa. Vamos traduzir aqui. A sua paciente com 9 anos, aonde ela estuda, interfere em quem ela é. Quem são os pais? O que ela estuda? Ela foi para a escola com quantos anos? Então, um ser humano, ele saber onde ele vive, como ele age, quem é a família, é fundamental para eu compreendê-lo. Tá bom? Então, você não pode negar essa influência de todo o meio. Depois nós temos aqui a homeostase, que é o equilíbrio interno. Reguladora depende desse equilíbrio dinâmico. Uma criança ter saúde precisa saber o que ela come, aonde ela anda, quem são os responsáveis por ela. Então vamos lá. Então a homeostase, que é o equilíbrio, depende dessa interferência do meio, que vai ser o equilíbrio dinâmico. Toda atividade funcional depende do constante equilíbrio entre o yin e o yang. Aqui, ó, se você está começando nesse canal agora, comente aqui abaixo se fez sentido para você essa explicação, tá? O yin, olha para mim, é o frio, a noite, o feminino. Quando escurece, toda a nossa circulação está ligada a esse momento do dia. Ela é internalizada e vai nutrir os órgãos à noite. Então, o yin é internalizado e o yang é o dia, o calor, é a atividade e é tudo que não é matéria. Então, o yang está crescendo de manhã, o yin está crescendo à noite. Então, de manhã é o horário que o sangue vai para fora, porque o ser humano está ligado ao céu e à terra. Olha que interessante. Então, se teu paciente, olha o biopsicossocial e o yin e yang, acorda tarde, não tem fome, já acorda estressado, ou então acorda cansado 10 da manhã, então ele tem pouca expansão do yang. À noite, 1, 2, 3 da manhã, insônia braba, não consegue dormir, fica lá no celular. Esse é um paciente que está fraco, porque a aceleração está no momento inadequado. Então, Yang anota: calor, movimento e dia. Yin, frio, introspecção, noite, matéria, relação direta com a saúde, com a doença. Deste equilíbrio depende todo o funcionamento de sangue, órgão, víscera e da circulação por todas as estruturas internas. Vamos traduzir um pouquinho. Então, órgãos e vísceras estão ligados ao yin e yang, que é um exemplo prático. Coração, baço e rim são órgãos, então estão ligados ao yin. Tá aqui, ó, o canal do coração, o canal do rim, o canal do baço, eles transitam pelo corpo nutrindo o yin. E o yang? Intestino delgado, bexiga e estômago. São vísceras,
são canais também, mas são yang. Então, todos os canais estão ligados à víscera, se eles são yang. E os outros canais ligados aos órgãos são yin. Então, o canal yin faz o quê com o yang? Se reúne. Ah, então por isso que o yin e o yang estão dentro do corpo? Com certeza. Se eu tenho, por exemplo, o canal do estômago, vem aqui da cabeça, vai seguir direto para o pé lateral, vai acabar no dedinho do pé. Então, ele vai da cabeça até o pé. Esse canal lá no pé, ele entra no canal do baço, que é o órgão Zang. Então, 7 às 9, estômago, 9 às 11, baço, vem por dentro e vai penetrar aqui no coração. Ah, então, ó, víscera, órgão. E a circulação de todas as estruturas do organismo depende dessa relação do yin, do yang, do yin com yang. Então, só anota isso. Víscera é sempre yang, órgão é sempre yin, tá bom? Agora vamos pensar, de onde vêm as doenças? Todas as doenças vêm do fator externo, que é aqui, ó, clima. Pessoas que pegam muito frio, vento, vão caminhar na praia, ficam com camisetinha à noite molhada, no dia seguinte gripada. Isso é um fator externo. Então, olha o meu dedinho aqui, ó. Um, dois, três. Todas as doenças vão vir daqui, tá, Raquel? 3 dedos, todas as doenças do planeta, exatamente assim. Então, guardo o que é externo, que é o mais simples. Fator externo é a relação com mudança sazonal, com estação do ano, clima. Então, vento e frio. Primeiro, se vem de fora, eu tenho que me proteger. Sabe que a vovó falava? Fechou o pezinho à noite, não tome banho quente, não saia aí com o pé no chão depois do banho. O banho muito morno enfraquece. Isso tudo é o quê? O banho frio fortalece, porque você abre os poros para a invasão externa. Você debilita a circulação e o banho frio bombeia o sangue para o interior, tá? Então, fator externo, clima. Fator interno, anote, igual às emoções. E não externo e não interno, hábitos de vida. Vamos lá? Alimentação, vida sexual, falta de equilíbrio, trabalho e descanso, tudo isso é fator. Nem vem do clima, nem vem do interior. São hábitos. Raquel, não entendi a relação das emoções com o fator interno. Olha que interessante. Dentro dos órgãos produz-se as emoções. Isso é muito interessante, por isso a medicina dispara hoje nos estudos relacionados aos canais, à medicina chinesa, os artigos científicos, o mundo inteiro busca a medicina chinesa. Só cresce, principalmente pelos fatores internos. Raquel, meu paciente tem câncer, tem artrite reumatoide, tem tiroidite de Hashimoto, tem lúpus, tem síndrome de Sjögren, doenças autoimunes. Você vai lá? Fator interno. Ligação direta com as emoções. Por quê? Porque a emoção ela é produzida dentro do órgão e o clima vem de fora. Por isso tem essa frase famosa aqui que eu já falei em vários vídeos. As 100 enfermidades têm origem nas emoções desordenadas. Tá bom? Então, dentro do organismo tem emoção negativa há muito tempo, vai afetar o órgão. Clima, vem de fora. E hábito, nem fora nem dentro, mas muda os canais. Combinado? Vamos seguir então. Podemos definir que para a medicina chinesa não existe doença sem causa. Combinado? Criando um grande diferencial em relação à medicina moderna. Olha a minha mão direita aqui, ó. Medicina moderna. Quer ver um exemplo? Depressão, que está, ó, cada dia mais paciente. Depressão na direita, depressão na esquerda. Depressão na direita, medicina moderna. Qual é a causa? Escreve aqui para mim. Conhece algum paciente com depressão? Você tem ainda um tratamento arcaico? Acredito que não, porque você está aqui, está querendo crescer, então vamos dar a mão, ó. Tratamento arcaico, fragilizado, que eu já fiz, eu sei o que que é. Você trata a depressão separado da dor de cabeça, separado da cistite, separado da taquicardia. Isso é o tratamento arcaico.
Raquel, tratamento da medicina chinesa. Junta todos os sinais e sintomas e trata uma causa só. Põe aí, causa é igual a síndrome, síndrome é igual a alteração de canal. Então, se tem algo alterado, para nós aqui, ó, é canal. Às vezes tem uma doença, às vezes não. Quer ver um exemplo bem simples? Vamos voltar para a depressão. Causa da depressão, muitas vezes é idiopática. O paciente faz vários exames e causa zero, não sabe de onde vem. Aí chega no seu consultório, consultório de um profissional de medicina chinesa. Aí você vai examinar o quê? Tá aqui, ó. Pressão no F14, dói muito. O paciente tem boca amarga, pigarro, bolo na garganta, vive se irritando, raiva do mundo todo, vive brigando, estagnação do fígado. Principal causa da depressão. O paciente vive irritado, não liga, pode gerar o quê? Estagnação de sangue do fígado, aí vem os nódulos. Não tratou, vai gerar outra, pode gerar outra síndrome. Ascensão do yang do fígado é o quê? Pico hipertensivo e golpe de fúria, de ódio. O que é isso, Raquel? Mesmo que você ainda não saiba o que é síndrome, o que eu quero dizer? Para a medicina chinesa, uma síndrome vira outra. Por isso, você tem que tratar a raiz. Então, junto aqui, ó, a identificação do fator patológico é fundamental para estabelecermos a estratégia de tratamento e retificar. Escreva, eu tenho coragem de retificar o estilo do meu paciente, o estilo de vida. Eu tenho coragem de ressignificar, eu tenho coragem de falar. Eu pega 1 minuto de coragem e você muda a vida do seu paciente. Fala, olha, o trabalho está te fazendo mal por A, B e C. Esse alimento está te fazendo mal por D e E. Essa relação sexual, por quê? Porque você vai ver aqui, ó, os 3 fatores. Raquel, se meu paciente não passou por nenhum desses 3 fatores, não tem nada. Teu paciente está sadio, está bem, está aí, ó, feliz, governando, alegre. Outra coisa é, meu paciente não está nem aí para nada. Vive eufórico, comemorando na desgraça. Aí não. Estar bem não é estar eufórico o tempo todo. Estar bem é respeitar as tristezas, comemorar as alegrias, ressignificar as frustrações, porque somos humanos e não máquinas. Apesar da inteligência artificial, não tem nenhum robô aqui. Você vai tratar seres humanos, tá bom? Então fala aí, vou tratar muito melhor do que a IA. Eu sou a semente, a IA não tem a semente, porque não tem a semente de Deus, do Criador, no seu coração. Não tem a sua consciência, não tem a sua inteligência. O dia que a inteligência artificial dominar, é porque o ser humano enfraqueceu demais. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, volta aqui comigo. Retificando, eu faço o quê, Raquel? Eu pego os fatores patógenos. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo agora que toda causa, que é a etiologia, que está relacionada à mudança climática, é fator exógeno. Toda causa, etiologia, que está relacionada a fator emocional, é endógeno. Pega sua canetinha e escreva: exógeno é igual a clima, endógeno é igual a emoção, exógeno é igual a pele, músculo, é a parte externa do seu corpo. Tendões está fora. E endógeno, Raquel? É órgão, é vaso, é músculo. Então, o que é endógeno está dentro. Tá bom? Então, afetou os órgãos internos, ó, endógeno, osso, veia, artéria e órgão. Exógeno, pele, músculo, parte externa, nariz, tendões, tudo que está fora. Interior é muito mais profundo e mais grave, tá bom? Agora, guarde esses 2 nomezinhos para analisar a saúde ou a alteração da saúde, que é o começo das doenças. Liu Qi, as energias que estão em contato com o corpo. Liu Yin, opa! Liu Yin são os 6 excessos. A energia começou a gerar um fator interno. Eu vou dar um exemplo bem prático. Para isso, você olha aqui, ó.
6 fatores exógenos, tá bom? Eu vou dividir com você agora o quadro, vou escrever para que nunca mais você tenha dúvida do que é causa. Raquel, e sobre o mecanismo? Você começou aqui, mas enquanto eu estiver aqui, estou te trazendo conteúdo, tá bom? O dia que eu apertar o botão e sair daqui, você já aprendeu muito. Então, eu não sei quanto tempo, que dure muito esse canal. Mas Deus sabe de todas as coisas, eu estou aqui para ser o último instrumento do seu crescimento. Enquanto eu estiver aqui, escreva, não vou parar de crescer. Não vou parar de crescer. Então, o que que eu vou te apresentar agora? Os fatores exógenos e depois os fatores endógenos. Eu vou desenhar no quadro como que esses fatores aqui, ó, primeiro, vento gera doença. Raquel, isso tem a ver com clima? Com certeza. Frio, clima. Vai vir aqui me ver, vai passar aqui em casa, em Copacabana, tomar um chazinho comigo. E final de tarde a gente vai ver o pôr do sol, tá um dia lindo, vamos andar na praia. Aí daqui a pouco, caramba, Raquel, vim te ver. E virou o tempo, a ventania e um frio, e você tava com a blusa curta, aí chega em casa com calafrio, espirrando, tossindo. Se eu te desse um chazinho de alho com limão e mel, gerasse um suor, no dia seguinte você estaria bom. Mas não tinha alho lá em casa, não tinha chá, não tinha nada. A gente estava gostando tanto de conversar que esquecemos, ficamos com frio lá até meia-noite. Dia seguinte, febre. O que que aconteceu? O exógeno entrou. Guarde isso, hein? Se entrar, vira febre. Calor de verão, é por isso que tem tanta epidemia aí, ó, são as águas de março, final de fevereiro, março. É o calor se une com a umidade, quando tem muita chuva. E aí vem febre amarela, chikungunya, e uma série de questões pela umidade ser perniciosa. Muita chuva com calor, quem está fraco adoece. Tem viroses, tudo isso tem causa, tá bom? Aí tem a umidade, que é a água que vem da chuva, tudo fator exógeno. Você vai para Brasília passar o final de semana lá na casa da tua prima. Aí chega lá, um calor com secura. Se você tiver síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune que resseca tudo, cabelo, narina, canal vaginal, pele seca, aí você começa, o nariz começa a sangrar. Secura pode quebrar os vasos e aí rompendo sai sangue. São fatores que vêm do clima. Fogo, que é a exacerbação desse calor, por exemplo, numa insolação. Então, eu fecho aqui apresentando para você o Liu Qi. Então, escreva: Liu é igual a 6. Essas são 6 energias. São fatores climáticos, é natural que vente. Se a gente. Ai, mas que saudade do verão! Verão o ano inteiro, vamos morrer de queimado de calor aqui no Rio. Imagina no norte, imagina no Piauí, tá? Então, muito quente direto afeta o organismo. Aí você vai para a Noruega, vai para a Suécia, um brasileiro, um baiano que está acostumado com clima tropical, chega lá, não se adapta. Por quê? Frio demais. Então, escreva: nosso corpo conhece as estações. Esse fluxo contínuo de frio, quente, muito quente, de chuva, de vento, é algo natural. Cada elemento desse está ligado a uma estação do ano e a um órgão. E agora eu vou apresentar para você como que esse vento vem de fora e gera uma alteração. Para isso, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe quais são as características do vento? Olha que interessante. Por que que a medicina chinesa só cresce, Raquel? Por que que aonde tem um terapeuta de medicina chinesa tem sucesso, tem fila de espera? A cada dia aqui a gente indica mais pacientes para os nossos alunos do programa Diagnóstico de Ouro, tá bom? E quando não é aluno, não importa. Se é um profissional que faz a medicina chinesa corretamente, que segue a metodologia, está tendo muito resultado, independente de ter sido treinado ou não por mim. O que que tem esses profissionais de diferencial? Escreva: eles conhecem a natureza dos fatores. Eles conhecem a essência do fator climático. Eles conhecem a movimentação que cada fator produz.
Raquel, que loucura é essa? Esses fatores não estão só na natureza, não estão só no clima. Ó o dedinho, ó. Negativo. Esses fatores são produzidos dentro do corpo. Esses fatores penetram no corpo. Esses fatores se intensificam de acordo com a qualidade, a quantidade de energia e sangue aqui, ó, em cada canal. Então fala assim, ó, eu vou ser uma referência nessa área, porque eu vou conhecer todos os 6 fatores. Eu vou governar. É o quê? Eu vou entender o que esse vento fez com o meu paciente. Com você agora, aqui, característica principal, ó. Vou apresentar as 3 características principais de cada fator. Se prepare agora para surpresa, hein? Se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver comigo uma paciente aqui, com secura extrema, com síndrome de Sjögren. Vou mostrar como que ele ficou. Na verdade, foi um homem que foi camelô, trabalhou anos na rua, começou a trabalhar numa agência de automóvel, virou gerente, começou a crescer, crescer, foi para a diretoria, teve uma estafa e apresentou uma síndrome de Sjögren. Eu vou falar no final desse vídeo. Só vou esclarecer um pouquinho essa terminologia, que ela é um pouquinho diferente, e depois eu vou te explicar aqui no quadro cada fator, tá bom? Então, Liu Qi é o quê? São 6 energias, então é normal que existam fluxos diferentes de agente climático, mas de maneira harmônica, durante o ano, né? Verão, outono, inverno, primavera. Tudo isso é natural e harmônico. Então, o outono, naturalmente, ele é seco. Se você tem o outono úmido, ele fugiu do padrão da naturalidade que a natureza precisa ter para manter o ser humano vivo, tá? O verão, ele é quente e úmido, por isso no verão chove mais. Essa beleza da natureza, ela mantém a saúde do homem. Se eu tenho uma mudança forte em cada estação, eu gero desarmonia. A transcorrência normal das seis energias não é considerado um fator patógeno, tá? Então, tá frio no inverno, que bom, porque o inverno é para ser frio. Tá quente no verão, tudo certo. Lógico que chega o inverno. Gente, no Rio de Janeiro parece que eu estou na Noruega, alguma coisa tá errada. Porque um país tropical não é assim. Então, existe uma tendência, por isso nós mimetizamos o meio e viver de acordo com aquele clima do seu país é normal. Por isso, quando uma pessoa sai do Brasil e vai morar no Alasca, ele sente, porque esse meio mantém a nossa saúde. Tá? Agora, vamos para o patológico? Quando essas energias se transformam nos 6 excessos, opa, aí virou Liu Yin. Vamos ver o que acontece? Quando que o Liu Qi vira Liu Yin, Raquel? Mudança brusca do clima, de clima da estação. Tá frio, de repente um calor enorme. Se o paciente estiver fraco, ele pode sentir. Na primavera, quando as temperaturas deveriam ir subindo de forma paulatina, o clima muda de forma súbita. Opa, é normal que na primavera ocorra mais vento. Mas se na primavera esfriar demais e o paciente não tiver com os canais em harmonia, ele pode sentir. Mudança brusca de ambiente. Pega o paciente fraco, chama para ir ao cinema e chega lá no cinema, aqui no Rio, pelo menos é assim. Tem cinema que é um frio de enlouquecer. Bota o ar-condicionado lá com aquela temperatura mínima e você sai num calor, uma cidade de praia, e vai tremer lá no cinema, sentindo mal. Sai, se tiver fraco, sai gripado. Por isso aqui, ó, o Wei Qi, que é a energia de defesa que bloqueia o corpo, o frio penetra. E se a pessoa está fraca já, ela se gripa logo. Saiu do cinema espirrando. Opa, o que aconteceu? Constituição física fraca. Então, para o Liu Qi virar Liu Yin, basta mudanças bruscas. Raquel, isso serve para quê na minha prática clínica? Vai lá, me fala a verdade. Pega uma pessoa que se gripa muito e você vai pedir para ela usar mais um cachecol, se for pegar um vento. Pega uma pessoa friorenta, vai pedir para ela estar sempre com um casaquinho. Para ela aquecer o corpo, por exemplo, com moxa aqui, ó. Vai ensinar abaixo do umbigo, 2 dedinhos abaixo do umbigo.
um ponto chamado VC6, aquecendo, a imunidade sobe. Você vai esquentar o corpo dessa paciente para ela ter uma constituição física melhor, mais forte, mais protegida. Pacientes que apresentam uma energia antipatógena fraca adoecem mais, tá bom? Então, como que eu sei que o antipatógeno, a defesa do paciente é fraca? Pele muito fria, não tem apetite de manhã, se gripa fácil, engorda fácil. É sinal de fraqueza. Então, eu preciso o quê? Elevar o calor interno. Vou te mostrar como no final desse vídeo, tá bom? Vou te mostrar como se recupera os líquidos internos e também o calor interno. Líquido quando o paciente está seco. E um paciente muito quente, o que que a gente faz para ele refrescar o interior e ambos se fortalecer, tá bom? Para finalizar essa primeira parte do vídeo, eu vou te apresentar como que esses fatores climáticos penetram no corpo. Raquel, se eu me gripar menos, se eu me sentir menos fraca, isso vai ser melhor para qualquer enfermidade que eu tenha? Claro. Se eu me sentir mais forte, eu vou ser mais feliz? Claro. Quem está mais forte tem mais energia, tem mais coragem, as emoções vêm dos órgãos. Então, assim, cuide do exterior, porque o exterior vai para dentro. Lembra que o sangue, para ser internalizado, ele precisa desses canais? Que é um exemplo prático. O paciente chega no seu consultório para tratar uma dor de cabeça. Como é que você vai tratar a dor de cabeça? Toda gelada, não tem fome. Eu tenho que analisar isso aqui, ó. Sua casa é de fundos? Bate sol? Você caminha? Você pega sol? Então, a relação com o clima mostra a relação que ela vai ter com o sangue para analisar a dor de cabeça. Então, onde a pessoa mora tem relação? Claro. Se ela pega sol ou não, se ela tem ou não facilidade de lidar com frio e calor, inverno e verão, tudo está ligado com a dor de cabeça. Caramba, então eu tenho que analisar o corpo inteiro, analisar o clima, e isso faz eu ser uma referência na minha área? Perfeito. Raquel, o que a pessoa come, aonde ela mora, tem a ver com a temperatura e a constituição dela? Claro, porque esses canais de fora, que é, Raquel, mas que canal? Eu estou começando agora, eu não sei o que que é isso. Bota a mão na sua paciente, só isso, ó. Bota a mão agora aí no seu braço. Você está gelada? O canal está fraco. Ah, não, eu estou com a temperatura normal, aquecida sem estar gelada e nem estou muito quente. Constituição física boa. Vamos pensar no fraco, aquela que está gelada. Como é que ela se gripa? O, o fator invade o corpo através da pele, boca e nariz. Por isso, ó, respirar o ar gelado, ficar no ar gelado. Estão relacionadas com mudança, os fatores estão relacionados com mudança de estação, que é sazonal. Opa, final do verão, um monte de gente com virose. Então é aí que está o problema. Raquel, dá uma dica para mim. Um monte de gente com virose aqui na minha cidade, quando começa a chover. Eu moro aqui no interior do Rio, e quando começa a chuva com calor, você vai examinar, ó, alimentação, órgão baço. Porque o órgão baço é que controla produção de sangue e imunidade. Paciente que não tem fome, come mal, não tem horário para se alimentar, se sente pior quando chove. Raquel, mas esses fatores podem se combinar? Olha o exemplo 3. Olha aqui para mim com carinho. O fator pode afetar o corpo singularmente ou em combinação. Você veio aqui para casa, vamos caminhar na praia de Copacabana? Começou a esfriar. Tudo bem, nem estou sentindo nada, só com frio. Mas agora começou a ventar. Ah, então mudou. Vento mais o frio, aí o paciente começou a espirrar. Vento mais o frio, começou a dar um torcicolo, começou a ter calafrio, porque o vento carreou o frio. Escreva assim: um fator combinou com o outro. Então, cuidado quando os fatores se associam, ok? Mais um pouquinho. Um fator pode influenciar o outro ou se transformar no outro. Vamos lá? Pegou um vento com frio e o paciente dormiu sentindo frio. No dia seguinte virou febre.
Por quê? Virou calor. Aprofundou, pegou o sangue mais profundo, febre. Ah, então quando aprofunda, o fator vira o outro? Sim. Na medicina aqui moderna, né? Eu chamo moderna a medicina do Ocidente. Nós temos que ir aos médicos, respeitar os exames, trabalharmos de forma interdisciplinar, mas é muito importante o terapeuta de medicina chinesa para aliviar o trabalho dos médicos. Por quê? O médico não sabe que uma síndrome vira outra, porque a doença não tem essa característica. Uma pessoa espirrando com rinorreia, clarinha, catarrinho, pode ter febre, porque o vento penetrou. E o médico não trabalha dessa forma, com chá de alho. Então, aí entra o seu papel na sua cidade. Você tem que expulsar o vento para o paciente não ter febre. Fez sentido? Diz aqui abaixo para mim. A invasão da região superficial do corpo por fatores patógenos exógenos resulta em condições patológicas chamadas de síndromes exteriores. Então, vento frio é uma síndrome exterior. Se ficar gripado, aprofundou, deu febre, penetrou e já virou uma síndrome do interior. Agora eu vou lá nos fatores climáticos e vou te dar assim um diamante aqui, uma grande surpresa. Você vai falar, Raquel, não acredito, para tudo, e vai ter esse vídeo, você vai voltá-lo, você vai olhar várias vezes, vai anotar tudo, porque eu vou mostrar esses fatores aqui, ó. Vento, frio, umidade, eles podem estar também, ó, não estão só fora, não. Eles podem estar dentro do corpo, gerando doenças graves, autoimunes, pânico, Parkinson, depressão, obesidade grave. Você acha que está só na gripezinha, na dorzinha lá no pescoço, no catarrinho? Fatores internos e externos. Qual é a diferença? Primeiro, vamos entender a natureza de cada um. Vamos embora, então? Anote tudo, vem comigo. E agora eu vou te apresentar os fatores patógenos e as suas manifestações. Vamos começar pelo primeiro fator, que é o vento. Raquel, quais são as características do vento? E aí você vai compreender a tendência dele e quais enfermidades surgem a partir dele. Por que vento tem a ver com enfermidade? Olha aqui para mim agora, olha. Os fatores da natureza, vento, frio, calor, umidade. O chinês antigo lá, a medicina chinesa data de 2697 antes de Jesus Cristo. E nessa data, através de observações ininterruptas, foi se constatando que existe uma relação direta entre o ser humano e a natureza. Nós mimetizamos o meio, passamos a ser aquilo que vivemos, convivemos, comemos. Por isso é tão importante os seus hábitos. Não perca de forma alguma a parte 2 do Etiopatogenia, que eu vou falar sobre hábito de vida, para você governar a consulta com seu paciente, tá bom? Então volta comigo aqui. O que eu vou te falar sobre o vento? Eu vou te apresentar aqui 4 características do vento. E o que o chinês observou na antiguidade? Que o ser humano ele modifica o interior dele de acordo com a estação do ano, o país que ele vive, as pessoas que ele convive. E eu vou diretamente agora no fator climático. O vento, quando venta muito, que é na primavera, o corpo muda. Isso chama-se aqui, ó, 5 elementos, cada órgão ligado a um clima, a uma estação, uma emoção, uma cor, um sabor. Isso faz o homem ser uma extensão da natureza. Então, existem órgãos que ventam. Interessante, né? Um órgão, se ele não venta naturalmente, eu vou te explicar o que é esse vento, ele adoece. Se ele não circula, ele pode ter aí um pico de enfermidade. Então, existe o vento na natureza e dentro de nós. Como que você vai entender isso? De uma forma muito clara. Primeiro, eu vou apresentar para você 4 manifestações dele e vou te provar que ele existe aí no corpo humano. Vamos lá? Primeiro, o vento é um fator yang. O que significa isso? É um fator que tende ao alto, tende a circular, é afetado pela velocidade. Pessoas muito aceleradas tendem a ter
vento interno. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo do interno, que é extremo, e você já vai entender. Pacientes ansiosos, dormem mal, falam muito, pensam demais, são extremamente calorentos. Se esse calor for cada vez maior, ele pode ter um AVC, um exemplo. Um pico hipertensivo, daí vem também um infarto. Por quê? Porque a aceleração interna gera calor e o calor mantido gera o vento. Pensa um dia que venta demais, uma ventania. Antes houve o quê? Abafado, abafado. Essas moléculas condensadas do ar, elas ficam num nível de pressão tão grande que ela extravasa no vento. Então, calor mantido gera vento, tá bom? Então, ele é um fator Yang. E o que é ser fator Yang? Ele vai mais para o alto, então ele afeta a cabeça, por isso o AVC, a parte superior do corpo, a cervical, por isso também o coração. Outra característica, o vento, a tendência dele é um movimento aumentado. Vamos ver se isso é verdade? Tontura, tremor, o próprio AVC, dores migratórias, fibromialgia. Eu posso ter aí uma relação direta com o vento. Mais um pouquinho. Eu tenho o vento ligado a uma estação do ano, que é a primavera. E a um órgão, que é o fígado. Interessante. Vamos explicar por quê? O fígado está ligado ao elemento madeira. Mu ou madeira significa uma expansão para todos os lados. A madeira cresce para baixo, para os lados e para cima. O fígado, para a medicina chinesa, ele armazena o sangue, libera o sangue para todos os lados e tem uma relação direta com todas as emoções. Quer ver? O paciente virou aquele cartesiano de plantão, todo racional, todo pautado na rigidez, não consegue sentir, relaxar, se expressar, e ele vai ficando tenso e tem problema cervical, de tendões, depressão, nódulo. Por quê? Porque o fígado, que trabalha diretamente com a circulação do sangue, através da primavera, do vento e dessa relação com o Yang. Aqui eu finalizo o primeiro fator. E para fechar, eu vou colocar aqui em vermelhinho. Todo fator eu vou botar assim, ó. Raquel, ele é um fator externo ou é um fator interno? Na parte 2 dessa sequência aqui, da etiopatogenia, eu vou te apresentar esse fator interno, tá? Que é quando o vento está lá nos órgãos. Então não perca, é um vídeo importantíssimo para esse canal, tá na lista de diretoria do canal. Eu vou te apresentar agora um sintoma desse e vou focar nesse que é o externo, tá bom? Então vamos lá. Pensa comigo no seu passeio no calçadão de Copacabana. Pegou um vento, travou a cervical, ficou dolorida, começou a espirrar, você pegou um vento. Afetou o quê? A parte do alto. O vento veio com o quê? Ó? Ele se associa muito a outros fatores. Ele veio com frio, pegou o alto, ele movimenta. Então você tem a cervical afetada, espirra, corpo dolorido, tá tudo ligado ao movimento. E você não chegou no padrão de fígado porque ele é externo. E o fígado, como é um órgão, vai ser mais na próxima apresentação, que é um fator interno. Fez sentido para você? Vento com outros fatores, fígado como órgão principal desse patógeno e vento como natural agora para fechar o vento. Raquel, o que é um ventar natural? É o paciente que sabe se entristecer e se alegrar, dizer não e se abrir aqui para o afeto, que é o sim, saber se impor, mas também ter doçura. Concorda que a vida é uma expressão de variedades? Se eu sei lidar com isso, eu sei lidar com a dispersão do vento. São pacientes que ventam, mas sabem manter-se com integridade no caminho da verdade. Isso chama-se sabedoria, flexibilidade e governo.
Fez sentido para você? Então, etiopatogenia é exatamente isso. É o estudo de onde esse vento está. Está fora, está dentro, depois o tratamento. Escreva assim, eu vou aprender a aprender. Eu vou aprender a treinar e respeitar a ordem, tá bom? Agora, junto comigo, vou apagar aqui, vou para as 4 características do fator frio. Segundo o fator frio, vamos lá, número 2, sempre que o fator aparece, eu tenho que pensar aonde o frio está. Vou começar com a estação para facilitar, tá bom? Principalmente no inverno. Você viu comigo que o fator frio, que o fator vento está ligado ao fígado. Então já vou colocar aqui, ó, o inverno está ligado ao rim. O que significa isso? A estação onde o paciente piora mais é o inverno. Para quem? Quem tem deficiência do rim. Vamos lá? Você tem que ir primeiro na função do órgão. O rim tem uma relação direta com os ossos, com a lombar, com a urina, com o medo. Isso são 5 elementos, combinado? Segundo ponto importante. Raquel, se a função do rim é essa e no inverno ele piora, se ele já está fraco, essa é a estação que ele vai estar mais suscetível à dor. Pense em alguém que tem dor lombar, é mais quietinho, é friorento, tem edema. Chega o inverno. Conhece alguém assim? É o caos. Por quê? Já existe uma deficiência do rim. Então, a estação é inverno. O clima é o frio. Vamos à característica do frio? O vento não expande? O frio é o contrário. Ele tende ao baixo, tendência dele, baixo. Então, a dor lombar, edema, incontinência, tudo da cintura para baixo. Ele tende à paralisação. São pessoas que vão ficando paralisadas. Aqui eu vejo um padrão de frio. Só que eu preciso saber a tendência do frio. Vasoconstrição. Então eu posso ter o quê? Dores. A tendência do frio. Então eu posso ter dores crônicas. Raquel, mas isso aqui não é um fator interno? Então vamos lá? Vamos para o externo? Vamos ver se o frio é externo ou interno. Como é que eu vou ver isso aqui? Foi à praia passear, vamos para o que é mais fácil, tá bom? Tem a gripe, é externo. E o interno? O que acontece? Aqui comigo, ó. Energia. Atenção que eu já vou dar uma prévia dica para o próximo vídeo, hein? A energia é um movimento. Pensa o seguinte, a energia do baço é a função dele. Então, o que faz o baço? Acende a circulação para a cabeça, mantém um foco, ativa a digestão, produz sangue. Isso tudo é o que chamamos de Qi ou energia, tá bom? Se o Qi é fraco, o que eu vou ter? Deficiência de Yang. Agora eu tenho frio. Como que eu vou saber, Raquel, se eu tenho deficiência de energia ou deficiência de Yang? O paciente vai ficando friorento. Uma coisa é você passear comigo, pegar um vento e se gripar. Outra coisa é todos os dias, com sol lindo, você está com um casaquinho. Próximo vídeo, você vai ver o que é um frio interno. Tá bom? Então, o frio é uma incompetência na relação com a energia, é uma incapacidade de tratar com segurança. São esses cursinhos rápidos, esse curso de fim de semana, essa medicina chinesa paupérrima. Não é isso. Os antepassados que tiveram aqui durante 4.000 anos não foi para isso. Foi para quê? Para você entender que quando a energia está fraca, você tem que virar o jogo. Escreve assim, eu vou virar o jogo antes de chegar ao frio. Quer ver o frio aqui nessa mão? Ó, incontinência urinária, incontinência fecal, depressão, pânico, dores crônicas, frio interno. Gripe não. Gripe, um dia pode passar. Raquel, minha gripe é severa, então já pode ser frio. As gripes mais severas estão ligadas a frio. Outro exemplo de frio. Quais os principais órgãos
Vou colocar aqui órgãos afetados. Órgãos afetados. Vamos lá? Eu vou ter dois principais aqui, ó. São os órgãos mais frios. Baço, porque está ligado à terra, e o rim, que está ligado ao elemento água. A terra é úmida, a água é fria. Então, esses dois órgãos, a deficiência deles vai estar mais relacionada ao frio interno. Faz sentido para você? Diz para mim. Fez sentido. Vou estudar o frio. Começa por aqui. Já vou te dar uma dica aqui, ó. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Os 3 segredos da saúde e da doença. 3 segredos, que são os 3 tesouros. É uma série de 3 ou 4 vídeos que você vai ter a sequência de energia, essência, espírito e vai compreender que a falta de energia é o passo mais importante para gerar esse frio interno. Agora, junto comigo, vamos à umidade. De onde vem a umidade para que você possa tratar e orientar o seu paciente. Antes, fecha um pouquinho só aqui comigo. Tudo que é frio. Prévia do próximo vídeo também. Pacientes viciados aqui, ó, em suco verde, açaí, água gelada, jejum intermitente, vai esfriando a bomba de sangue do corpo, que é o baço. Odeia isso que eu falei aqui. Odeia. O baço odeia por quê? Porque ele é terra, ele já é úmido. O baço gosta de alimentos cozidos, comer na hora certa, produção de sangue, produção de imunidade. Agora você está entendendo por que a medicina chinesa só cresce. Junto comigo agora, terceiro fator patógeno. Antes de eu começar a umidade, é importante deixar claro que em 1994, quando eu terminei a minha primeira pós-graduação, eu não tinha esse conhecimento. Tive muitas dores para chegar até aqui. A principal delas, não conseguia me manter com a medicina chinesa. Os pacientes sumiam, não melhoravam, não tinham uma credibilidade no mercado, por falta de profundidade, por falta de conhecimento. Aqui atrás tem alguns livros em mandarim, em inglês, que foram traduções que eu fui fazendo durante esses 30 anos. Então, assim, é sério esse canal. Por quê? Porque eu já passei por algumas dificuldades que eu fui ultrapassando e a autoridade para estar aqui foi aumentando. Porque é muito triste o paciente confiar e você não ter resposta. E eu atribuo isso à dificuldade das traduções. Quer ver? Eu vou te falar da umidade. A umidade vem do órgão baço, órgão desprezado. Por quê? Os médicos não têm responsabilidade nenhuma sobre a função do baço, já que eles respeitam uma medicina que tem uma função específica desse órgão. A medicina chinesa, o profissional tem a obrigação de orientar alimento, diminuição do trabalho mental, alimentos específicos, horário para comer, porque para nós ele é o principal órgão da imunidade. Porque para nós ele está ligado à canícula, que é o final do verão. Porque para nós ele é o principal produtor de sangue. Por isso que ele é tão afetado nas chuvas do verão, na umidade, na febrícula, na virose, na febre amarela, na chikungunya, nas epidemias que vêm final de fevereiro, março. Por quê, Raquel? Porque são fatores externos. É quando o exterior vem externos. Chuva mais calor. É o prato cheio para a epidemia. Chuva mais calor. Tá bom? Só que, Raquel, você está falando já de umidade interna. Calma, isso aqui chama-se fatores patógenos endógenos e vem na parte 2 desse vídeo. Mas já vou te dando uma prévia que é deficiência do baço. E se a umidade vem de fora, o que ele faz? A umidade ela é um fator que tende ao peso. Então, o paciente sente o peso com o quê? Roupas úmidas. Vem daqui, ó, roupas úmidas. Quer ver um exemplo? Professor de natação para bebê,
hidroginástica, salva-vidas, serventes que trabalham em piscina, convívio com a umidade externa, junto talvez com frio ou com vento, os fatores vão se combinando. Então, é um fator que tende ao baixo. Por quê? Porque é um fator predominante yin. Raquel, o que é ser um fator yin? É um fator que consome o yang. Quer ver um exemplo? Suco verde, açaí, um monte de alimentos gelados. Daqui a pouco, o paciente está sem apetite, com sono, cansado. Essa quantidade de coisas frias debilita o calor, consome o yang, por isso que o paciente perde a fome, perde o vigor, perde a disposição. Então, disposição fraca. Por quê? Porque a disposição, o apetite, a vontade de viver são expansivos, são calor. Isso tudo você prova aqui, ó, com essa quantidade de canal circulando no corpo inteiro. Mas se eu tenho um fator yin, que eu pego muito frio, roupa molhada, ou como um monte de coisas frias, como o fator é yin, a umidade entra lá e consome o calor. Fez sentido para você? O órgão já é frio. Cada órgão. Então, o baço ele tá ligado à umidade. Ó, existe uma relação intrínseca aqui entre o baço e a umidade. Então, se ele enfraquece, ele fica mais úmido. Se o fígado enfraquece, são pessoas que não têm paciência com nada. Elas começam a ventar. Entra no curso, entra no outro, compra 5 cursos online, casa com um, casa com outro, separa, mora em Portugal, vai para a China. A pessoa não tem pouso, não tem paz. O que é isso, Raquel? Calor, vento, não consegue fechar os olhos, não consegue ter uma introspecção, não consegue ressignificar questões. São pessoas agitadas. E aqui, pessoas úmidas, são pessoas paralisadas. As pessoas que assim, ó, quê? Hã? Já chega aqui se arrastando. Gente, que sono, que cansaço. Uma bomba de energia que é o ser humano, mas a pessoa está assim. Então, significa que ela recebeu umidade de fora ou está produzindo umidade dentro. Para fechar, nós temos uma associação com uma época, tá bom? Então, primavera, inverno e aqui canícula. Canícula são os 18 dias no fim de cada estação. Todo final de estação tem uma época mais úmida, mas a canícula mais forte é a canícula do final do verão. Essa é onde estão as epidemias. Raquel, final da estação nós temos 72 dias? Só uma curiosidade aqui. 7,2, somatório 9. Pulso, padrão de pulso, tá aqui, ó. 72 por minuto, padrão de saúde. Gestação, 9 meses de gestação para gerar uma vida, padrão de saúde. 9. 18, 1 mais 8, 9. 9, guarda isso, é um número de transformação, é um número de fase nova, vida. Então, ó, somatório dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180, 1 mais 8, 9. As ondas do mar têm em média 18 ondas por minuto, é uma média, tá? 1 mais 8, 9. E então os meses vão ter 72, as estações do ano, 72 dias de estação, 18 de canícula. 72, primavera, verão, outono e inverno. E a canícula, 18. Ó, 18 dias, 72 dias. 7 mais 2, 9, 1 mais 8, 9. Sabedoria oriental. Fechando agora com os 2 últimos fatores para você, secura e fogo, para fechar o vídeo com chave de ouro. Vamos então à secura, vamos ao fator predominante do outono. Ah, por quê? Porque o outono é seco e está ligado ao órgão pulmão. Então, o pulmão, nessa época, se você tem uma deficiência do pulmão, você vai ter piora dela. Como? Tosse, sangramento nasal, pele seca.
Pessoas que têm deficiência do pulmão têm uma tendência a ressecar, a ter o corpo com dificuldade de manter os líquidos. E aí, quando for outono, estiver muito seco, você já acende o sinal amarelo e atenção às doenças como dermatite atópica, rinite com frequência, dispneia, cansaço extremo, né? Respiração curta, alergias. Raquel, a secura ela é menos frequente? Com certeza. Mais frequente aqui, frio, umidade e calor hoje é muito frequente também. A secura é menos, mas pode existir. Fique atento a essa estação, fique atento ao órgão pulmão e a secura, principalmente, ela tende ao baixo e vai pegar a pele. Então pense que a respiração vai ocorrer uma dificuldade respiratória e vão ter doenças de pele. Como que eu vou saber se a secura está aqui nas setinhas, externa ou interna? Tudo isso, tá bom? Você vai pensar sempre externa ou interna. Secura externa veio do clima. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Brasília, que é um lugar bem seco. Foi a Brasília, começou a tosse, começou a sentir mal, começou a falta de ar, né? Foi para um local, viu que a secura é um fator predominante lá, já fique atento para compreender as enfermidades de deficiência de sangue, que é onde vai estar a secura aqui. Queda de cabelo, pele seca, visão embaçada, um ressecamento generalizado, tá ok? E como é que eu sei se a secura é interna? É porque o órgão principal é o pulmão. O pulmão está junto com o órgão baço, que produz sangue. Por quê, Raquel? Porque, de acordo com a filosofia oriental, o baço é a mãe do pulmão. Então, vamos lá. O paciente se alimenta mal, acorda tarde, está com muito sono e passa a ter problemas respiratórios. Então, eu vou associar o fator interno às questões de imunidade. Raquel, viajou e sentiu mal. É externo porque veio do clima. Ah, não, está há anos se alimentando mal, já tem deficiência do baço há muitos anos e agora tem deficiência do pulmão. Provavelmente é fator interno. Principal emoção aqui, tristeza. Emoção do pulmão é a tristeza. Você vai ver comigo parte 2 desse vídeo. Para finalizar agora, vamos ao último fator. Fator patógeno, calor. Calor está ligado ao coração, está ligado ao verão. Pacientes que começam o verão pioram muito. Calor. Fogo, você vai ver já já. Uma exacerbação disso aqui. Primeiro pensa, nossa, odeio praia. O paciente vai à praia, passa mal. O paciente chegou no seu consultório, vermelho, fala muito, sente muito calor. Essas pessoas têm dificuldade com a introspecção. Por quê? Porque o calor, ele vai para o alto. Então, são enfermidades na parte de cima. Ó, taquicardia, palpitação, ansiedade, insônia. O calor tende a subir. Qual é a característica do calor? Ele é um fator yang. Então, sempre quando você olhar um fator, pensa, ele é yin ou yang? Ele é yang. Então, o que ele vai fazer? Consumir o yin. Olha que interessante, como a medicina chinesa é profunda. Consome o yin. Então, o paciente é agitado, fala muito, tem insônia e começa a ter o quê? Consome os líquidos, começa a ressecar. Deficiência de sangue, porque o sangue é yin. Queda de cabelo, impaciência, irritabilidade, vive reclamando da vida. Acelerou demais, afetou o coração, tira a paz. Porque o coração é a sede do espírito, é quem ancora a mente. Quanto mais ansioso, menos capacidade de ter sabedoria e ressignificar. Tá bom? Você vai fazer o quê? Vai diminuir aqui, ó. Diminui a exposição ao calor. Você já viu cozinheira? Como é que é? Aquelas cozinheiras de
tempo todo ali com fogão, com calor penetrando, fala muito, ouve pouco, fala alto, às vezes está cantando o dia inteiro. Aquela euforia vem do fogo do fogão. Olha que interessante. Sabia que algumas profissões são proibidas para a mulher pelo calor que penetra no útero e pode gerar infertilidade? Então, o calor, o padeiro, por exemplo, são homens mais vermelhos, mais agitados, falam alto. É tudo fator externo, tá bom? Então, pensa sempre. Por isso tem que conhecer uma pessoa, tem que conhecer a sua profissão. E o calor interno é o vídeo 2. Vamos manter aqui no externo, que é paciente que pega muito sol, muito fogo, muita exposição, tende a essa exacerbação, principalmente da questão mental, já que o coração controla a mente, tá bom? Para finalizar, características do calor. Ele vai, aos poucos, gerando um ressecamento no corpo, tá bom? E ele vai afetar mais a parte do alto. Então, você vai analisar o paciente. Resseca, afeta também o alto, então vai ser paciente com problemas cardíacos, problema para dormir, ansiedade. E agora você junta tudo. Faz sentido para você? Comente aqui abaixo. Eu vou olhar para o clima e vou olhar para o paciente. Eu vou olhar para a fala e vou compreender que cada órgão tem um clima. Não é profundo isso? Diz para mim. Eu vou analisar a manifestação do corpo e vou analisar os tecidos. Nossa, a secura tem relação com a pele, o fogo, o calor tem relação com os vasos sanguíneos. Por isso as pessoas agitadas, elas tendem a ter pressão alta, porque o calor ele faz uma tensão no vaso. E o fogo, Raquel? Fogo, o paciente já é agitado, vai fazer o quê? Vai tomar muita bebida alcoólica. Ele vai ter impaciência em relacionamento, então ele troca de relacionamento muito rápido. A libido pode aumentar, então homens com calor muito baixo, que esse calor está dentro dos órgãos, ele vai circular em várias partes do corpo. Quantas mulheres já atendi aqui com a libido lá em cima, tendo relação sexual demais, ficam exaustas, dificuldade de sentir, de se envolver, de amar de verdade, tudo por calor que não conseguiu trabalhar. Alimentos quentes, aqui ó, canela, gengibre, cravo, camarão, álcool, isso tudo intensifica a circulação e exacerba o calor, podendo gerar fogo. 4 causas do vento interno, que é o vídeo 2, calor interno. Vento interno, Parkinson, tremor essencial, ansiedade extrema, eu tenho que saber de onde veio. 4 causas do vento: deficiência de Yin, deficiência de sangue, ascensão do Yang, calor excessivo. Conclusão: o ressecamento interno gera vento. É o vídeo 2. Agora, não perca o vídeo 2, em que você vai ver exatamente diversas enfermidades, porque eu vou pegar esses 5 fatores e vou dar a versão interna de cada um deles. Isso é medicina chinesa na íntegra. Agora eu quero seu comentário. Fez sentido para você? Você sabia que a etiopatogenia tinha essa abrangência? Vamos olhar isso tudo dentro do corpo? Você vai perguntar agora para o seu paciente se ele caminha de manhã, se ele gosta de praia, se ele prefere frio, se ele prefere calor. Paciente, odeia o verão. Você já sabe que ele tem calor dentro. Eu amo o verão. Ele está muito frio. O ideal vai ser não amar de depender muito e nem odiar tanto que você não suporta. É você estar em equilíbrio, gostando de cada clima, preferindo um ao outro, mas não odiando e nem dependendo, porque somos humanos, somos versáteis, somos variados, somos incríveis por essa beleza. Calor, frio, vento, umidade, um pouquinho de cada um. Tudo isso junto da beleza de sentir, a beleza de agir, a beleza de cada um ser único e poder ser respeitado por isso, tá bom? Aguardo o seu comentário para fechar esse vídeo. Síndrome de Sjögren, conforme combinado. Um paciente aqui trabalhou muitos anos como camelô, subiu para gerente, teve aí um cargo de chefia
numa empresa e chegou sem conseguir ejacular, sem saliva, sem lágrima, seco, com a língua pálida, mas tão pálida, tão branca, tipo essa língua aqui, ó, inchada, branca, sem fome, sem sede, sem vontade, sem calor interno. O que ele tinha? Muito frio. Muito frio, impotência sexual e perda total da libido. Causa frio interno. Por quê? Muitos anos sem almoçar, muitos anos com jejum intermitente, muitos anos sem café da manhã, teve um pico de estresse absurdo, o coração disparou e todo gelado. O que eu fiz com ele? Esse tratamento aqui diário, ó. Mandei a mochinha para casa, ele foi aquecendo abaixo do umbigo, que ele estava com frio no rim, 4 dedinhos abaixo do umbigo, que é o ponto VC4. Começou alimentos cozidos, passei para ele aqui os alimentos para o baço, mandioca, ovo, papa de arroz, sopinha de feijão preto, fui inserindo aos poucos gergelim preto, camarão, azeite, grão de bico, tudo que tem na natureza, porque os órgãos internos reconhecem o que tem na natureza. Cuidado com excesso de suplementos, cuidado com excesso de coisas rápidas, com excesso de moda. Dietética não pode ser moda. Cada órgão interno reconhece os alimentos que existem na natureza. Mas 2 pontinhos que eu utilizei para a síndrome de Sjögren, como tinha uma grande deficiência do baço, com acúmulo de umidade e um frio no rim, usei R7 e baço 9. Ponto de tonificação do rim com moxa, ele também fazia em casa, e drenei a umidade com moxa no ponto chamado ponto mar do baço, que é o baço 9. Tá bom? Por isso vamos respeitar a defesa do corpo quando eu respeito cada órgão para que eu não tenha uma patogenia, um mecanismo patológico se desenvolvendo. O tratamento para esse paciente durou 6 meses, ele foi voltando a ter líquido, o resultado foi muito bom, porque a moxa retirou o frio, os alimentos fez que ele recuperasse os órgãos e o tratamento depende dessa base, desse conhecimento. Escreve aí, quem antecipa, governa e quem treina, reina. Junto com você, vamos construir um Brasil diferente, com medicina chinesa na íntegra em cada cantinho desse país. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Agradeço aqui do fundo do coração. Se prepare para etiopatogenia, parte 2, porque vai ser um choque, onde eu vou te apresentar os fatores internos, exatamente como esses fatores são produzidos dentro dos órgãos. Vou te apresentar quadros clínicos e você vai ser aí uma referência na sua área, seguindo essa orientação. Beijo enorme, até o Etiopatogenia, parte 2. Saúde, paz e muita medicina tradicional chinesa.